Como que ele destruiu o helicóptero? Sorte que eu tenho um Procuco que vai me ajudar nessa jornada. Isso aqui vai me ajudar. Isso aqui vai tirar o Transformers de Laco. Vamos lá. É hora de executar. Indo pro combo. Coitado, vem aqui só pra brigar comigo. O que você tem? Transformers, você não espera o que eu tenho aqui. E o que acha, saco? Então toma isso! Você pode ter jogado sua arma secreta, mas você não sabe o que eu preparei.